O capítulo 6 do IT Essentials é um capítulo que se segue à instalação do Windows com a configuração e gestão do Windows. Então, vamos ver aqui, entre outras coisas, as ferramentas que o Windows tem, a forma como se faz a gestão, aqui há alguma resolução de alguns problemas que o Windows, por vezes, também entre aspas, nos oferece e, portanto, vamos começar por falar sobre o ambiente de trabalho, as ferramentas e as aplicações do próprio Windows. E, portanto, vamos ver aqui um conjunto de funcionalidades. Então, para isso, eu vou passar para o meu ambiente de trabalho e vou-vos mostrar um bocadinho do, aqui das ferramentas associadas ao Windows. Então, começando pelo ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho é nada mais, nada menos do que a representação gráfica de um espaço que nós normalmente utilizamos como a cara do sistema operativo. Portanto, o ambiente de trabalho, digamos que é o ambiente com que nós habitualmente lidamos quando entramos dentro do nosso sistema operativo. Portanto, nós arrancamos com o nosso computador e é no sistema operativo que nós paramos e é ali que nós portanto, no ambiente de trabalho do sistema operativo que nós paramos. Então, o que é o ambiente de trabalho, no fundo? O ambiente de trabalho é nada mais nada menos do que uma pasta do meu computador, só que é a pasta com mais visibilidade, porque é aquela que eu vejo sempre que o meu sistema operativo inicia. Então, como tal, o que é que se pode destacar destes sistemas operativos atuais e modernos? Tem um conjunto de ícones, portanto, estas figuras com o nome associado, que são ícones que permitem a abertura de determinados programas ou determinadas aplicações do próprio sistema operativo, permitem ter ficheiros logo aqui à mão. E, portanto, eu consigo ter aqui um conjunto digamos, de ferramentas para que eu possa trabalhar ou para que eu possa aceder mais rapidamente a partir do meu ambiente de trabalho. Portanto, sabendo eu que quando inicio o sistema operativo é aqui que eu vou parar, tudo o que eu colocar no ambiente de trabalho ficará aqui à minha disposição para o seu uso mais rápido e mais acessível. Ahm, Depois, que propriedades é que o ambiente de trabalho tem? O ambiente de trabalho do Windows é perfeitamente personalizável, portanto, nós com o botão direito do rato, nós temos aqui uma opção que são as definições de visualização e ainda a personalização, em que nós podemos facilmente modificar a imagem do fundo do ambiente de trabalho, podemos mudar o tamanho dos ícones no ambiente de trabalho, podemos mudar a cor de seleção dos ícones no ambiente de trabalho, entre outras funcionalidades mais, portanto, com outro tipo de intuito, como é o caso da alteração da resolução. Por exemplo, podemos também modificar as cores, podemos reorganizar os ícones. Por exemplo, nas versões anteriores do Windows, principalmente a versão anterior ao Windows 10, que foi o Windows 8 e que é abordado neste capítulo, porque esta é a versão 6 do IT Essentials, e na versão 6 ainda se fala sobre o Windows 7 e sobre o Windows 8 e o 8.1. Por exemplo, no Windows 8, o ambiente de trabalho, portanto, a cara que vocês encontravam, o ambiente de trabalho que vocês encontravam ao entrar no Windows 8, era um ambiente de trabalho em blocos dinâmicos. Portanto, era algo muito parecido com aquilo que no Windows 10 nós encontramos aqui no menu iniciar. Portanto, aqui no menu iniciar nós encontramos estes blocos dinâmicos, que era basicamente a forma com que nós encontrávamos o menu do ambiente de trabalho quando entrávamos no Windows 8. Então, o menu iniciar, que nós clicamos aqui em baixo e temos acesso a ele, mostra-nos um conjunto de aplicações, mostra-nos aqui um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar e podemos ter acesso a elas de forma mais rápida. Toda esta parte direita é personalizável, portanto, não há qualquer tipo de, de estática aqui, portanto, são blocos perfeitamente dinâmicos, eu consigo alterá-los, consigo acrescentar, remover, portanto, facilmente eu consigo personalizar. O segredo aqui é sempre botão direito do rato, e reparem que tenho aqui a opção remover de iniciar, e portanto eu posso adicionar blocos ao meu menu iniciar, posso retirá-lo. Depois tenho as aplicações, e aqui é uma grande novidade
que o Windows 10 nos trouxe, já o Windows 8 também já tinha assim, que foi acabarmos com a instalação ser feita, portanto, ser representada no ambiente de trabalho pela ordem pela qual nós íamos instalando as aplicações. Portanto, as novas aplicações ficavam no fundo da lista dos programas. Hoje, com o Windows 10 e com o Windows 8 também já era um pouco assim, nós temos os programas organizados por ordem alfabética e, portanto, por vezes eles são colocados dentro de pastas, ou seja, não ficam diretamente aqui no ambiente de trabalho, como é o caso, por exemplo, posso-vos dar aqui o exemplo, por exemplo, o Dropbox está dentro do Dropbox, portanto, não está logo aqui, portanto, neste caso é uma pasta. Outro exemplo que eu tenho aqui, os acessórios do Windows, por exemplo, que é uma pasta e depois cá dentro é que eu tenho os acessórios, portanto, algumas ferramentas que já estavam agrupadas no menu iniciar através de pastas aqui também estão, mas a vantagem é que eles estão todos por ordem alfabética. O que acontece é que esses programas que estão dentro de pastas, o que é respeitado na ordem alfabética é o nome dessa pasta onde estão contidos os programas e não o nome do programa em si. Portanto, por exemplo, se o Word, neste caso o Word não estará, porque o Word está diretamente aqui, tem aqui um atalho, aqui está ele, mas se o Word tivesse, por exemplo, dentro de uma pasta do Office, eu não poderia procurar por W, tinha que procurar pelo O para abrir a pasta do Office. Pronto. Mas é muito mais simples tendo esta pasta organizada por ordem alfabética. Depois, para além do ambiente de trabalho, o Windows tem uma funcionalidade que é o gestor de tarefas. E o que é o gestor de tarefas? O gestor de tarefas, muita gente conhece como a janela do Windows que permite encerrar programas um bocadinho à bruta. Portanto, quando eles bloqueiam, quando nós não conseguimos que eles respondam, então nós fazemos o Ctrl-Shift-ESC, lançamos a janela do gestor de tarefas, escolhemos qual é o processo que queremos terminar e escolhemos a opção terminar tarefa. Portanto, o gestor de tarefas é nada mais, nada menos do que um gestor que o Windows coloca à nossa disposição e que é muito mais do que simplesmente uma lista de programas em execução e com a possibilidade de nós forçarmos o seu encerramento. Então vamos ver. Eu vou fazer Ctrl-Shift-ESC no meu teclado e surge-me então aqui a janela do gestor de tarefas. E o que é que o gestor de tarefas tem? Portanto, o gestor de tarefas, no fundo, tem aqui um conjunto de processos, um conjunto de aplicações e tem, basicamente, aqui uns parâmetros que estão a ser monitorizados, que é a utilização de CPU para cada um deles, a quantidade de memória RAM que cada um deles está a utilizar, a quantidade de disco ou o tráfego no disco que está a ser utilizado, o tráfego na rede, o GPU, entre aqui outras informações que para agora não nos interessam. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu posso perfeitamente clicar num destes processos, explorador do Windows, por exemplo, posso clicar aqui em reiniciar e posso perfeitamente deitá-lo abaixo. Da mesma forma, pronto, no caso do explorador do Windows, como é uma janela muito específica do sistema operativo e que é fundamental ao funcionamento do sistema operativo, eu não tenho a opção de terminar a tarefa, mas sim reiniciar, porque é suposto eu terminar a tarefa e obrigatoriamente eu tenho que o reiniciar para que o sistema operativo continue a funcionar perfeitamente bem. Mas se eu escolher aqui, por exemplo, o PowerPoint, eu já tenho aqui a opção de terminar a tarefa e ao clicar em terminar a tarefa, o meu PowerPoint é encerrado de forma abrupta. Por vezes é a única forma que nós temos de garantir que um programa consegue ser encerrado, porque o programa por vezes bloqueia, nós fazemos botão direito, terminar, surge uma indicação a dizer que o programa deixou de responder se quer encerrar, nós dizemos que sim, mas ele não fecha de maneira nenhuma. Então se formos por aqui, é bem provável que consigamos terminar essa tarefa e desligar efetivamente o programa. Depois temos aqui nos separadores cá em cima, eu vou só falar de alguns deles que são os mais importantes. No separador de desempenho, nós temos aqui um gráfico de desempenho. E o que é isto do gráfico de desempenho? É uma forma de nós podermos perceber a utilização dos vários recursos que o nosso computador tem. Reparem só, quando eu clico aqui em CPU, eu neste momento tenho a indicação que está a ser usado cerca de 30% do meu CPU. Portanto, como eu estou a gravar o ecrã em simultâneo, é esta a utilização principal que está a ser dada, até porque aqui nos processos eu tinha aqui a aplicação que está a fazer a gravação e como podem ver é ela que está a usar praticamente todo o CPU está a ser usado para fazer esse processamento. Portanto, o meu CPU, e eu consigo ter aqui uma noção de um gráfico da utilização do CPU ao longo do tempo. Agora vou voltar um bocadinho atrás e vou voltar ao capítulo anterior. Eu no capítulo anterior falei-vos sobre hyperthreading, a questão das threads. E o hyperthreading era aquela questão que é uma tecnologia que foi introduzida pela Intel,
próximo ali do ano 2000, pouco depois do ano 2000, e fazia com que nós conseguíssemos ter, em função de um X número de núcleos físicos que nós tínhamos, nós conseguimos duplicar esse número de núcleos físicos em núcleos virtuais, portanto, em núcleos lógicos. E é precisamente o que nós temos aqui. Olhem aqui em baixo. Eu tenho um processador que só tem um socket, tem 4 núcleos físicos e tem 8 processadores lógicos, ou seja, 4 núcleos físicos e com hyperthreading eu tenho 8 núcleos lógicos, ou seja, como se tivesse 8 processadores lógicos. Então, depois tenho também um monitor de memória RAM, que me vai mostrando a memória RAM que está a ser utilizada e a forma como ela está a ser utilizada ao longo do tempo, a utilização do disco rígido, portanto aqui a atividade do disco rígido, a atividade da placa de rede, a atividade da placa Wi-Fi e, por fim, a atividade do GPU, que é o processador gráfico. Portanto, aqui o monitor de desempenho também me permite ter aqui uma noção se eu tenho aqui momentos em que algum recurso está a ser mais ou menos utilizado em relação aos demais. Depois tenho aqui o histórico de aplicações, isto não tem um grande interesse para aqui. Temos aqui o arranque, e o arranque aqui foi uma grande diferença porque a Microsoft tinha a gestão dos programas do arranque dentro de uma aplicação que era o MS-config, portanto muitas vezes nós clicávamos em iniciar, escrevíamos MS-config e entrávamos na janela de configuração do Windows e tínhamos aqui a opção do arranque, desculpem aqui o arranque, e dentro do arranque aparecia aqui a lista dos programas que são carregados no arranque do nosso sistema operativo. Reparem que ele agora diz, para gerir os itens de arranque, utiliza a secção arranque no gestor de tarefas. Então o que eu vou fazer aqui é, vou fechar porque agora o arranque está feito aqui. Se eu quiser desativar algum dispositivo de arranque, basta-me clicar nele e desativá-lo aqui em baixo. Portanto, no fundo, este gestor de tarefas também tem o gestor do arranque do Windows. Quantas vezes nós vamos instalando aplicações, ele vai, portanto, essas aplicações são colocadas no arranque do Windows para verificação de atualizações, para que o utilizador tenha sempre o programa já a correr em background para quando chamar o programa aparecer mais rápido. Só que isso consome-nos recursos, não é? Porque quantos mais programas nós tivermos no arranque do nosso Windows, são mais aplicações que vão ser carregadas para a memória RAM para além de todo o sistema operativo. E, portanto, muitas vezes nós temos que vir a esta janela porque temos que obrigar o Windows a desativar aquela aplicação do arranque. Por exemplo, quando nós instalamos o Adobe Acrobat Reader, o updater do Adobe Acrobat fica no arranque. Quando nós instalamos um conjunto de outras aplicações que têm atualizações ou são passíveis de ser atualizadas, elas muitas vezes colocam no arranque do Windows essas atualizações. E podemos simplesmente desativar, pois a preocupação tem que ser nossa de vez em quando verificar se há atualizações daquele programa. E depois ainda temos aqui a questão da gestão de utilizadores, temos a questão aqui dos detalhes, em que nós conseguimos ver os processos, portanto a lista de processos que nós temos aqui, nós conseguimos ver os detalhes desses processos, quais são os que estão em suspenso, quais são os que estão em execução, conseguimos ter acesso ao PID, que é o Processor ID, que é o identificador deste processo no processador, e depois tenho aqui a indicação se é o utilizador ou se é o próprio sistema que estão portanto, a utilizar ou a enviar este processo para o processador. E depois ainda temos aqui a janela de serviços para termos uma noção quais são os serviços que estão em execução e os que não estão. Por vezes há certas funcionalidades. Nós instalamos uma aplicação que precisa que uma determinada funcionalidade do Windows esteja ativa, um serviço do Windows esteja ativo e a aplicação não consegue arrancar porque diz que o serviço correspondente àquela aplicação no Windows está desativado. E por vezes o que nós temos que fazer é vamos à internet à procura qual é o serviço do Windows que aquela aplicação necessita, descobrimos qual é o serviço de indexação, o serviço, portanto o browser, sei lá, a aplicação de sistema, o Com Plus, por exemplo, ou a propagação de certificados. Há um serviço destes que nós precisamos que esteja ativo e não está. Como é que nós fazemos isto? Vamos aqui a esta aba dos serviços e encontramos aqui os serviços do nosso sistema operativo. Clicamos em qualquer um deles e podemos fazer botão direito e forçá-lo a iniciar, ou se tivermos algum que está bloqueado, podemos fazer botão direito e podemos forçá-lo a parar ou, inclusivamente, a reiniciar esse serviço. Ok? Então, continuando. Depois, a utilização do computador é feita, e isto nós falámos no capítulo passado, portanto, o computador lida essencialmente com dados. E os dados são guardados num computador na forma de ficheiros. E estes ficheiros, também como vimos no capítulo passado, são identificados por um nome e por uma extensão. E são guardados no nosso computador dentro de pastas.
Só que como é que nós chegamos, ou como é que nós conseguimos chegar à estrutura de pastas do nosso computador? De uma forma muito simples. Reparem, vocês, aqui em baixo, vocês têm sempre uma janela, portanto, tem um ícone, um atalho que vos permite aceder ao explorador de fecheiros, que é chamado, que é o Windows Explorer. E o que é isto do Windows Explorer? Portanto, o Windows Explorer é nada mais, nada menos do que um navegador do disco rígido do meu computador. Portanto, ou melhor, não é só do disco rígido, é de todas as unidades de armazenamento do meu computador. Portanto, por definição, o computador terá um disco rígido, portanto, daí eu dizer o disco rígido, mas corretamente é um navegador por todos os dispositivos de armazenamento do meu computador. Então, pegando nisso, o que é que eu tenho aqui? Do lado esquerdo, tenho aqui um conjunto de pastas de acesso rápido, em que eu tenho um conjunto delas que são pré-definidas do sistema, o ambiente de trabalho, as transferências, os documentos e as imagens, e depois tenho aqui estas pastas que são aquelas que eu mais tenho utilizado nestes últimos dias. Depois tenho aqui um atalho para o Dropbox, porque eu uso a cloud, uma das clouds que eu mais uso é o Dropbox, já uso há muito tempo, uso também o OneDrive, e portanto as clouds ficam logo associadas aqui aqui à barra lateral do explorador do Windows, e depois tenho aqui este PC, onde eu tenho acesso então a todos os meus dispositivos de armazenamento. Neste caso em particular, neste meu computador, eu não tenho mais dispositivos de armazenamento nenhum, a não ser o meu disco local. Depois ainda tenho aqui a opção da rede, em que, neste caso, eu tenho a detecção da rede ativada, portanto, não vou estar agora a ativar, mas se eu tivesse aqui localizações na rede, portanto, se eu tivesse numa rede corporativa, por exemplo, em que eu tinha muitas pastas partilhadas para aceder, ao clicar aqui em rede, deste meu lado direito, ia-me aparecer esse conjunto de atalhos para essas localizações na rede. Aproveitando para vos explicar um conceito do capítulo passado. Falámos em mapear drives. Mapear drives é, basicamente, eu ter aqui no meu computador, portanto, nesta parte aqui deste PC, este PC, que é o equivalente ao meu computador do Windows 7, do Windows XP, do Windows Vista, e, portanto, foi substituído por esta designação do este PC. Eu posso mapear aqui uma unidade, e o que é mapear uma unidade? É basicamente eu ter uma localização no meu disco ou na minha rede que é encarada aqui como se fosse uma unidade de disco. Eu posso dizer que o disco Z é uma unidade que está na partilha da rede, e dou-lhe o caminho para essa partilha. Atenção que vocês só conseguem mapear pastas que sejam efetivamente ou que estejam em funcionamento e que o computador, o Windows, consiga chegar a elas, porque se ela estiver desativada, vocês não conseguem mapear essa unidade. Para mapearem uma unidade, só terão que fazer o botão direito do rato, adicionar uma localização de rede, e a partir daqui vocês, portanto, é lançado aqui um assistente, portanto, aqui na localização de rede, avançam em seguinte, escolhem uma localização de rede personalizada e depois aqui colocam o barra barra e pronto, ou seja, podiam procurar aqui. Eu, como tenho a rede desativada, não aparece aqui nada, e podiam encontrar aqui, portanto, a estrutura, a árvore da vossa rede, e podiam encontrar perfeitamente aqui a pasta que queriam mapear. Qual era a vantagem que isto tinha? Sempre que precisam de aceder àquela pasta, em vez de terem que estar a abrir o explorador, depois ir à rede, computador tal e computador tal, e depois a pasta tal e pasta tal e pasta tal, até chegar lá, vocês tinham aqui uma unidade, vocês depois podiam escolher a letra dessa unidade, a unidade Z, a unidade U, dois cliques e vão diretos para essa localização de rede, assim essa localização esteja disponível. Quando essa localização não está disponível, vocês não ficam sem essa drive mapeada aqui. Agora, para a criação da unidade mapeada, vocês obrigatoriamente têm mesmo que ter a ligação. Portanto, no momento em que estabelecem esta ligação, ela tem que estar disponível. Ok? Pronto. Nesta janela do explorador do Windows tem aqui outro conceito, que é o conceito da biblioteca. Quando vocês clicam aqui, portanto, quando vocês abrem aqui este PC, vocês encontram aqui um conjunto de bibliotecas, que são estas bibliotecas que aqui estão. Não confundam aqui com o acesso rápido. O acesso rápido tem 4 bibliotecas, que são o ambiente de trabalho, as transferências, os documentos e as imagens, e depois tem a parte das últimas pastas que eu utilizei no meu computador. Aqui em baixo vocês têm todas as bibliotecas que o vosso computador tem disponível neste momento. E eu vou-vos dar aqui um exemplo de como é que vocês adicionam pastas a uma biblioteca e a vantagem que nós temos de usar uma biblioteca. Imaginem este cenário. Vocês têm duas pastas
e querem que essas duas pastas continuem separadas, cada uma no seu sítio, mas vocês querem que as duas pastas, vocês tenham acesso ao conteúdo das duas pastas como se fossem uma pasta só. Ou seja, como criar uma biblioteca em que essa biblioteca tem a referência das duas pastas que vocês querem e quando vocês clicam nessa biblioteca, ele aparece o conteúdo dessas duas pastas. Então vamos ver como é que isto se faz. Eu vou clicar aqui no meu disco C e vou aqui à minha pasta ISO. E vou pegar nesta pasta ISO e vou fazer botão direito do rato e vou escolher a opção incluir numa biblioteca. Ele pergunta-me qual é que é a biblioteca que eu quero e eu faço o quê? Vou escolher aqui criar uma nova biblioteca. E o que é que o Windows me vai fazer? Vai aqui à parte das bibliotecas, olhem aqui em baixo, e vai colocar aqui uma biblioteca chamada ISO, que foi esta pasta que eu tinha aqui. Agora reparem nisto. Eu vou pegar na pasta das transferências, está aqui, e vou fazer botão direito do rato, incluir na biblioteca ISO. E agora reparem, quando eu clico aqui na biblioteca ISO, aparece-me o conteúdo da pasta ISO e aparece-me o conteúdo da pasta transferências, como se fossem uma só. Tudo bem que está aqui separado, mas tenho o conteúdo todo junto. E tenho a possibilidade de conseguir abrir e ver aqui as duas pastas dentro da minha biblioteca. Se eu quiser remover a biblioteca, botão direito do rato em cima da biblioteca e escolho a opção eliminar e a biblioteca desaparece. A principal vantagem de vocês criarem bibliotecas é que esta barra lateral aparece na janela do explorador de todas as aplicações que vocês utilizarem. E, portanto, é como se criassem aqui um atalho que está sempre disponível para uma localização no vosso computador. Depois, o sistema operativo faz sentido ser utilizado se nós pudermos tirar todo o proveito de todas as aplicações que nós utilizamos. O sistema operativo coloca um conjunto de aplicações à nossa disposição, como são uma calculadora, um pequeno processador de texto, que é o caso do WordPad, um bloco de notas, coloca-nos uma janela de internet, um browser. Portanto, há um conjunto de aplicações que o sistema operativo coloca à nossa disposição. Mas nós, para a nossa utilização comum, seja para lazer, por exemplo, jogar, seja para trabalhar através de aplicações do Office, através de acessos a bases de dados, a programas de faturação, de ERPs, entre outros, nós precisamos de instalar essas aplicações. Então, como é que é feito o processo de instalação de aplicações num sistema operativo? Portanto, nós normalmente compramos as aplicações, essas aplicações depois são descarregadas na internet com a nossa com a autorização de quem produz e com a licença associada, depois ela é instalada no nosso sistema operativo e o processo de instalação é um processo que vai muito para além da simples cópia dos ficheiros do programa para dentro do nosso disco. Portanto, os programas são adicionados a uma pasta especial que é a pasta dos programas. No caso dos sistemas operativos a 64 bits, nós temos uma pasta para programas, que são os programas a 64 bits, e temos a pasta programas x86, que é a pasta dos programas a 64, desculpem, a 32 bits, e portanto, em função do programa que nós estamos a instalar, ser 32 ou 64 bits, vai para uma pasta ou vai para a outra. Os ficheiros do programa ficam nessa pasta, mas depois há um conjunto de ficheiros que ainda são adicionados ao Windows. Para quê? Para que, quando nós utilizamos determinadas funcionalidades que é o próprio Windows que nos dá suporte a elas, por exemplo, bibliotecas DLL e esse tipo de ficheiros, portanto, o Windows fica também com ficheiros desta aplicação nas suas pastas e na sua estrutura para que o Windows e para que a aplicação possa funcionar melhor. E o que é que acontece? Quando nós fazemos uma instalação, e como são copiados muito mais do que aqueles ficheiros que vão para aquela pasta do programa, isto faz com que nós não possamos simplesmente copiar aquela pasta para uma pena e levar o programa para o outro lado. Portanto, instalar um programa é mais do que copiar ficheiros, muito mais do que isto. Portanto, há uma alteração muito grande que é feita no nosso sistema operativo para lhe dar a conhecer aquele programa e depois para lhe dar a conhecer a forma como o programa funciona, porque muitos programas necessitam também de funcionalidades que o próprio Windows tem. E, portanto, em vez dos programadores estarem a fazer o programa com todas essas definições, o próprio Windows vai também entrar aqui com uma certa capacidade que tem de colocar o programa em funcionamento. Ok? Da mesma forma que instalar é mais do que copiar, desinstalar é mais do que apagar. Portanto, desinstalar um programa não é chegar à pasta dos programas, eu quero apagar o Adobe Acrobat, encontro uma pasta da Adobe,
botão direito, eliminar. Pronto, está desinstalado. Isto também não é, obviamente, uma forma de desinstalar um programa. Portanto, desinstalar um programa vai muito para além de apagá-lo. Portanto, desinstalar um programa é dizer ao Windows que nós já não queremos ter aquele programa. Portanto, ele apaga o conteúdo daquela pasta do programa, pronto, que tem os ficheiros do programa, e apaga também na sua estrutura todas as ligações dos ficheiros que foram feitas para aquele programa. Portanto, ficheiros que deixam de ser necessários, ele apaga-os. Muitas vezes ele não os apaga todos, e então é por isso que depois nós podemos utilizar softwares, como é o caso do CCleaner, por exemplo, que é um exemplo de um deles, que basicamente é aquilo que eu chamo uma vassoura do nosso sistema operativo, em que ele vai à procura de ficheiros de programas que nós já não temos, que não utilizamos, que não precisamos, e pega naqueles ficheiros que já não fazem falta nenhuma e limpa-os do nosso Windows. Depois, onde é que é feita a desinstalação? Numa estrutura que o Windows tem, chamada painel de controle. E o que é o painel de controle? O painel de controle, digamos que é, se nós compararmos o nosso sistema operativo a um navio, o painel de controle é a casa das máquinas. Portanto, é onde nós podemos controlar todo o nosso sistema operativo. Portanto, casa das máquinas e ponto, não é? Porque são os dois pontos do navio que têm todo o controle do navio. A casa das máquinas, onde está o motor, e a ponte, onde estão os comandos para que o navio possa andar e possa andar mais rápido, mais devagar e tudo o resto. Então, tudo aquilo que é possível personalizar e formatar e definir no nosso sistema operativo estará representado, ou a sua esmagadora maioria estará representado no painel de controle. Desde logo, contas do utilizador. Eu vou abrir aqui o painel de controle neste computador. Vou escrever aqui simplesmente painel de controle. Vou clicar aqui e vai aparecer aqui o painel de controle. Então, bem-vindos ao painel de controle do Windows. Neste momento eu estou a ver o meu painel de controle em categorias. Está dividido, está aqui a indicação ver por categoria. Posso abrir e escolher a opção ícones grandes ou escolher a opção ícones pequenos. É indiferente. Os ícones grandes e ícones pequenos mostram exatamente a mesma coisa, só o tamanho do ícone é que é diferente. Por categorias, eu tenho aqui as propriedades do painel de controle todas condensadas em grupos. Eu vou escolher a opção em ícones grandes, para que vocês vejam bem, e agora vou falar aqui de alguns. Contas de utilizador. Contas de utilizador é muito importante vocês conhecerem as contas de utilizador, porque é aqui dentro que vocês vão poder acrescentar contas de utilizador ao vosso computador, vão poder alterar as contas de utilizador do vosso computador, vão poder remover contas de utilizador do vosso computador. Existem outros locais do meu Windows onde eu posso fazer isto, não interessam para aqui, mas esta parte do painel de controle é importante para fazer a gestão das contas de utilizador. Depois, outra opção que o painel de controle tem, que também é muito importante que vocês conheçam. Opções da internet. Onde é que elas estão? Aqui. Opções de internet. As opções de internet é muito importante também que vocês conheçam. Porquê? Porque é aqui que vocês poderão definir a página inicial do vosso browser, onde vocês podem ativar ou desativar opções de segurança do vosso browser, aumentar ou diminuir o nível de segurança do vosso browser, limpar o histórico de navegação, limpar os cookies, limpar os ficheiros temporários, limpar dados de sites. Tudo isso pode ser feito aqui nas opções de internet. É uma questão de percorrerem todas estes separadores e estas funcionalidades e vocês vão encontrar aqui formas de fazer isso. Esta página inicial que aparece é onde vocês definem a vossa página de abertura do vosso browser, e depois aqui em baixo vocês têm aqui uma opção que é as definições do histórico de navegação. Podem escolher aqui a opção eliminar e tem aqui um conjunto de coisas que podem eliminar: histórico de transferências, o histórico, as cookies e dados de sites, ficheiros temporários. Atenção que tem aqui sempre a opção de manter dados dos sites favoritos, ou seja, os sites que vocês tiverem nos favoritos, ele não apaga os cookies e não apaga esses ficheiros temporários relativos a esses sites. O histórico de transferências, dados de formulários, palavras-passe, vocês podem definir e podem eliminar. Sei que alguns de vocês tiveram alguma dificuldade a entrar no NetAcad. O NetAcad é um site que sofre muito com esta questão dos cookies e dos temporários e de informação que fica guardada na caixa do browser. É por aqui que vocês têm que ir, é limpar aqui as definições todas para tentar que o NetAcad reconheça a vossa conta e não diga que vocês precisam de fazer login quando vocês já têm o login feito. Isso também já me aconteceu e também me deu muito trabalho dar a volta a isso e não vos consigo ajudar porque não fiz nada
que de forma direta tivesse resolvido. Fui tentando várias coisas, limpei definições, instalei novos browsers, até que consegui. Ok? Pronto. Depois, para além das opções de internet, um, temos aqui um conjunto de outras opções, como é o caso, por exemplo, da resolução de problemas, que permite identificar determinados tipos de problemas que nós possamos ter no nosso computador. Temos também as opções de pastas, estão aqui as opções do explorador de ficheiros. Dentro das opções do explorador de ficheiros, nós temos as opções das pastas, em que vocês podem escolher o que é que querem ver, podem também, se quiserem, podem limpar. Há pouco, quando eu abri esta pasta, portanto, quando nós entramos aqui, aparece aqui este conjunto de ficheiros, que são os últimos ficheiros com que eu trabalhei no meu computador. As opções de pastas podem ser portanto, estas definições podem ser limpas aqui, nas opções de pastas do painel de controlo. Depois também existe hum, o centro de ação, e aqui já foge um bocadinho o centro de ação, que é o centro que se encontra aqui do lado direito, em que vocês têm um conjunto de funcionalidades que vos vão ajudando. Isto é há pouco da adição do local da rede. Portanto, aqui é o centro de ação, em que vocês vão recebendo notificações sempre que ou o antivírus está desatualizado, ou é necessário uma atualização de um programa qualquer, ou algum programa solicitou alguma atualização, ou solicitou que vocês dessem permissão para que fizesse uma alteração qualquer. Por exemplo, se vocês, e isto acontece muito quem trabalha com software pirata, por exemplo, os cracks dos jogos, sempre que vocês tentam executar o crack, muitas vezes o crack não funciona simplesmente, vocês clicam e não acontece nada. Porquê? Porque se vocês verem aqui ao centro da ação, vão ter aqui uma notificação a dizer que um software malicioso foi bloqueado. É aqui no centro da ação que vocês conseguem ter essas definições todas. Encontramos o centro da ação aqui do lado direito, neste botãozinho que aqui está. Ok? Depois, ainda no painel de controlo, temos ainda a opção da Firewall do Windows. E o que é a Firewall do Windows? A Firewall do Windows é a firewall que o Windows traz por defeito, é a aplicação de segurança que o Windows tem e que faz com que todo o tráfego que vocês fazem para dentro ou para fora do vosso computador passa pela firewall, e portanto vocês podem bloquear ou podem permitir determinado tráfego. Habilitar por porta, desabilitar por porta, ativar por endereço, desativar por endereço, ativar por protocolo, desativar por protocolo. Podem fazer aqui um conjunto, abrir portas, fechar portas. É aqui na firewall do Windows que vocês conseguem fazer isso tudo. É uma daquelas ferramentas que também deve-se conhecer muito bem aquilo que se está a fazer, e deve-se saber muito bem o que se está a fazer, porque corremos o risco, por exemplo, de deixar de conseguir navegar na internet, porque nós podemos, sem nos apercebermos, se não tivermos conhecimentos para isso, podemos bloquear todo o tráfego de entrada. Ou seja, nós fazemos os pedidos para fora, mas tudo o que entra é bloqueado. E aí, o que é que vai acontecer? A sensação que nos vai dar é que nós não temos net, quando temos a nossa firewall a bloquear. Daí, muitas vezes, uma das políticas que nós seguimos quando algum programa que usa a rede não consegue funcionar, ou melhor, ele funciona, mas depois não consegue carregar menus, não consegue carregar conteúdos. Primeira coisa que se faz, desativar a firewall, porque pode haver aqui algum bloqueio na parte da firewall. Ou seja, ele pode estar a usar um protocolo que usa uma porta em específico que a nossa firewall esteja a bloquear, e temos que, ao desativar a firewall, se funcionar, significa que muito provavelmente vamos adicionar uma exceção, e para aquela aplicação em particular vamos habilitar todo o tráfego de entrada e todo o tráfego de saída. Ok? Então, continuando. Ahm, Opções de energia. As opções de energia são outra ferramenta que vocês deverão conhecer aqui do painel de controlo. Para que é que serve? Muito simples. Nos portáteis, quando estamos em bateria, quando estamos ligados à corrente, desligar o monitor ao fim de meia hora, colocar o PC em hibernação ao fim de uma hora, desligar os discos rígidos para poupar a bateria. Quando estamos ligados à corrente, pronto, aí colocamos o desempenho máximo, que é tudo fica ligado sem qualquer tipo de restrição. Nas opções de energia também, nós podemos criar esquemas e atribuir esquemas em função a se estamos ligados à corrente ou se não estamos ligados à corrente. Ok?
Ahm, Também é nesta janela, aqui no lado esquerdo, onde diz escolher o que faço com o fecho da tampa, que é muito interessante porque, perdão, quando vocês fecham a tampa do vosso portátil, vocês gostavam que não acontecesse nada. Porque quando vocês fecham, depois, quando voltam a abrir, ele entretanto vai suspender, vai hibernar, vai encerrar, vai fazer qualquer coisa. A forma de desativarem é aqui, ok? Definições de encerramento, ativar arranque rápido, suspender, hibernar. Portanto, isto é aquilo que eu quero que aconteça quando eu clico no botão, portanto, quando eu fecho a tampa do meu portátil. Depois, gestor de dispositivos. O gestor de dispositivos, ele está aqui também nos dispositivos e impressoras, e ainda aqui no gestor de dispositivos. É a primeira ferramenta que nós devemos de utilizar quando acabamos de instalar um Windows num computador ahm, novo. Porquê? Porque é aqui que nós vamos poder perceber se temos os drivers todos instalados ou não. O pior que pode acontecer é aparecer aqui um triângulozinho amarelo com um ponto de exclamação a dizer-nos que há aqui um hardware que não está instalado corretamente porque o Windows desconhece. Então, isto serve essencialmente para isto, para que nós possamos ver os dispositivos que estão instalados e os que estão corretamente instalados. E se nós quisermos verificar o estado do seu funcionamento, por exemplo, se eu for aqui à parte da minha placa gráfica, aparece-me aqui qual é a placa gráfica que eu tenho, dois cliques e diz-me que ela está a funcionar corretamente, tal como se eu clicar aqui no teclado, tenho aqui um conjunto de ferramentas, vou clicar aqui no Surface Type Cover e diz-me que o meu teclado, que é a capa do Surface, está a funcionar corretamente. Se eu quisesse reinstalar o driver, clicava aqui em controlador, podia ver os detalhes do controlador, podia atualizar o controlador e podia desinstalá-lo por aqui. Ok? Em relação aos dispositivos e impressoras, é específico para impressoras, para scanners, neste caso para teclados, para ratos, para este tipo de dispositivos mais relacionados com, mais para este tipo de periféricos, ok? Não tanto para todos os dispositivos de hardware, mas sim para estes que nós normalmente instalamos no nosso computador. Portanto, tenho aqui os meus fones Bluetooth, tenho aqui o rato que tenho agora, tenho aqui o outro rato que tinha antes, que eu estava a adaptar, tenho a minha pen aqui do Surface, tenho o teclado, e pronto, depois é o próprio computador em si. Ok. Depois ainda, no painel de controle, também é muito interessante, quando vocês têm aqui a parte da região. A parte da região é muito importante porque as definições regionais vão fazer. Portanto, são estas definições regionais que muitos programas utilizam para perceber de que forma vão apresentar a data, a hora, os formatos monetários. Portanto, é aqui que vocês definem o idioma, no fundo, e as definições do idioma passam pelas definições regionais que estão no painel de controle. E depois ainda tem o centro de rede e partilha, que é basicamente o centro de toda a rede do vosso computador, onde vocês conseguem ver todos os adaptadores, conseguem ver a rede a que estão ligados, conseguem perceber alguns problemas e despistar alguns problemas na vossa rede, conseguem ir aqui pelo centro de rede e partilha. Portanto, a forma de chegar à rede do vosso computador é pelo centro de rede e partilha. Depois, fora aqui do painel de controle, nós temos uma opção que é fazer botão direito do rato em cima do menu iniciar e escolher a opção gestão de computadores. Dentro da gestão de computadores, o que é que nós temos que é interessante conhecer? O visualizador de eventos. Muito importante o visualizador de eventos. Sempre que alguma aplicação crasha e gera um evento, é aqui que vocês podem consultar para fazer debug, portanto, para fazer solução de problemas de algumas aplicações que crasham no visualizador de eventos, vocês conseguem ter acesso a essa informação. Aqui ainda na gestão de computadores, vocês têm a opção aqui das pastas partilhadas, em que vocês conseguem ver que ficheiros estão abertos em partilha, quais são as partilhas que vocês têm. O monitor de desempenho, em que vocês conseguem ter aqui uma noção do desempenho do vosso computador, portanto, com informações acerca dos vossos, portanto, de algum hardware que vocês têm aqui. É uma forma resumida daquele monitor de recursos que eu vos mostrei há pouco. Aqui ele está mostrado de forma completa, em que vocês têm aqui um separador para o CPU, um para a memória, um para o disco, um para a rede, portanto, semelhante àquele que vimos no gestor de tarefas.
E depois temos aqui o gestor de dispositivos, em que voltamos a conseguir ver aqui todo o hardware do nosso computador e ainda a gestão dos discos, em que nós conseguimos ver as partições que estão criadas no nosso disco e o estado do seu funcionamento. Temos ainda aqui a parte dos serviços e aplicações, onde conseguimos, tal como vimos há pouco no gestor de tarefas, todos os serviços e que tipo de arranque é que eles têm e qual é o seu estado, os que estão em execução e os que não estão. Depois, ainda aqui no vosso computador, há pouco eu falei-vos do MS Config, que pode ser lançado aqui no arranque do vosso do menu iniciar. Ele é muito interessante que vocês o conheçam, porquê? Porque muitas vezes vocês podem não conseguir, vocês conseguem aceder, conseguem entrar no Windows, vocês precisam, imaginem, precisam de iniciar em modo de segurança, mas não têm como no arranque, parar o arranque para escolher o modo de segurança. Aqui é a forma de vocês fazerem isso. Se escolherem aqui, por exemplo, arranque de diagnóstico, fazem OK, se reiniciarem o vosso computador, ele vai reiniciar em modo diagnóstico, portanto, ele não vai, portanto, vai entrar só com os serviços básicos e com os drivers básicos. E depois tem aqui opções de arranque, por exemplo, quando vocês têm mais do que um sistema operativo, é aqui que ele vai aparecer e vocês poderem escolher qual é o sistema operativo pré-definido, ou seja, se vocês não interagirem com o sistema no arranque, é aqui que vai aparecer, vocês escolherem qual é o sistema operativo que está selecionado por defeito, o tempo limite que vocês têm para escolher qual é o sistema operativo que vão. Imaginem que 30 segundos é muito tempo, querem reduzir o tempo, é aqui que vocês reduzem, ok? E depois tem aqui os serviços que vocês podem ativar, um conjunto de serviços que podem ativar ou desativar, um bocado semelhante àquilo que vimos antes. A parte do arranque que eu vos falei, que já está colocada no gestor de tarefas e que desapareceu daqui. E depois ainda tem aqui um conjunto de ferramentas que vocês podem executar a partir daqui. Se não encontrarem em que sítio do vosso sistema operativo é que ele está, podem vir aqui e podem iniciar aqui, como é o caso, por exemplo, das opções da internet. Clicam aqui em iniciar e ele consegue chamar por aqui. Portanto, aqui no MS Config, portanto, aqui no gestor de configuração do Windows, vocês têm aqui um conjunto de ferramentas também muito interessante e que vocês devem de conhecer. Depois, há outras ferramentas que o Windows tem, aqui no menu iniciar, que são os acessórios do Windows, e dentro dos acessórios do Windows, o que é que vocês têm aqui? Tem um bloco de notas, vocês têm o Paint e o Paint 3D para fazerem um pequeno desenho, ou às vezes para criar só um pequeno esquema é suficiente. Tem a ferramenta de recorte que eu uso muito para fazer print screens de zonas específicas do meu ecrã e também com temporizador para que eu consiga interagir, porque muitas vezes os print screens, a chatice que tem é que nós precisamos pôr o rato num determinado sítio para aparecer uma janela, um menu de contexto, e o print screen é instantâneo, não consigo ir lá com o rato. E esta ferramenta de recorte tem essa possibilidade de vocês terem um temporizador para chegar lá nessa. Portanto, ou seja, vocês pedem para tirar a fotografia, colocam um atraso de 3 segundos e durante 3 segundos ele fica inativo durante 3 segundos e só tira a fotografia passado 3 segundos. Portanto, só faz o print screen passado 3 segundos, em que vocês já conseguiram fazer botão direito do rato, já apareceu a janela de contexto e vocês já conseguiram lá chegar. Ok? O Windows Media Player, vocês também deverão conhecer, e o WordPad, que é aquela ferramenta de processamento de texto muito simples e que o vosso Windows também traz. Agora, o vosso Windows tem também uma ferramenta de informação, e eu vou-vos mostrar essa ferramenta. Queria-vos só mostrar primeiro as ferramentas administrativas do Windows, onde vocês têm aqui um conjunto de ferramentas muito interessante, como é o caso do o diagnóstico de memória, o desfragmentador e a otimização de unidades, portanto, otimizar a unidade para que a leitura de disco e a escrita no disco seja mais rápida. Tem aqui as informações de sistema, que já lá vamos, que eu vou-vos mostrar outra forma de chegarem lá. Tem aqui também os serviços do Windows, o programador de tarefas, tem o acesso também à firewall do Windows Defender, tem a gestão do computador. Portanto, aqui nas ferramentas administrativas do Windows, vocês têm aqui um conjunto de ferramentas que vocês poderão utilizar também na gestão e configuração do vosso Windows. Então, esta opção aqui do sistema, que está aqui, onde é que ela está? Está aqui, informações do sistema. Vocês têm esta possibilidade de ver
este conjunto de informações relativamente ao vosso equipamento. Portanto, qual é a memória física do vosso computador, qual é a memória física total, qual é o dispositivo de arranque, qual é o estado do arranque seguro, que tipo de BIOS é que vocês têm, no meu caso é um UEFI, o processador, o sistema operativo, depois os recursos de hardware, vocês têm aqui conflitos, têm depois aqui uma questão que hoje em dia nós não trabalhamos muito, que são os DMAs e os IRQs, portanto provavelmente os vossos professores trabalharam como eu, com o MS-DOS, em que por vezes para configurar hardware nós tínhamos que ir aos DMAs e aos IRQs para pôr esses componentes todos a funcionar. Depois temos ainda aqui um conjunto de componentes, como é o caso aqui do CD-ROM, que o meu computador por acaso não tem, infravermelhos que por acaso também não tem, opções de visualização, portanto, da minha placa gráfica, que é uma placa de 1 GB, porque é um Surface, dos periféricos de entrada, como é o caso do teclado, do meu rato, os USBs, portanto, o armazenamento, e depois o ambiente de software, em que vocês conseguem ver aqui controladores do sistema, e portanto estas informações do sistema dão-vos aqui um conjunto de ferramentas que vocês podem utilizar no momento em que estão a despistar algum problema que o vosso computador possa ter, ok? Então, outras informações do sistema é eu fazer botão direito do rato em cima do menu iniciar e escolher a opção sistema. E aqui eu tenho as informações de forma digamos, mais friendly para o utilizador. Nomeadamente, eu tenho aqui a indicação do meu computador, tenho também a indicação do sistema operativo que estou a utilizar e qual é o sistema operativo, se é 32 bits ou 64 bits, neste caso é 64 bits. Depois tenho aqui definições de ecrã, definições de som, definições de notificações e ações. Se eu quiser desligar aquelas notificações que estão sempre aqui a aparecer, a dizer que recebeu um e-mail novo, tem uma atualização para fazer, eu posso desligá-las aqui se eu quiser. Tenho também a opção de energia e suspensão, portanto, quando é que o meu ecrã se desliga, quando é que ele suspende, informações sobre a bateria, informações de armazenamento, portanto, tudo isto, eu tenho estas definições nestas informações de sistema, que são, em termos práticos, é parecido em termos da forma como lançamos da anterior, só que a anterior está mais ligada para os dispositivos e para a sua componente técnica e de endereçamento e de referência, de modelos e de tudo, de números de série e por aí fora, enquanto aqui, nas definições de sistema que eu tenho aqui, são definições mais de interesse mais imediato para o utilizador. Ok? Depois, o Windows ainda tem uma linha de comando. A linha de comando pode ser invocada através do comando cmd. É uma janela de MS-DOS. Para vocês, provavelmente para muitos de vós, é uma janela que não vos diz nada. Para quem, como eu, aprendeu a lidar com computadores na era do MS-DOS, portanto, isto que vocês estão a ver aqui era a forma como eu chegava ao computador. Portanto, quando eu ligava ao meu computador, o meu primeiro computador, era isto que eu encontrava, e depois a partir daqui eu tinha que saber o que é que tinha que fazer para jogar jogos, para tirar partido do meu computador. Tirando jogar jogos e utilizar programas, não se fazia assim muito mais, não se navegava na internet, porque nessa altura em Portugal ainda não existia, pelo menos para o utilizador comum, acesso à internet. Existem comandos que vocês conseguem lançar a partir daqui, portanto, vocês podem chamar aplicações a partir daqui, assim vocês as chamem corretamente, elas vão ser executadas. Eu não sei se a calculadora se consegue chamar por aqui, consegue, porque faz parte dos caminhos globais do Windows. Se eu lançar por aqui o Notepad, ele também vai lançar o bloco de notas. Se eu lançar por aqui, por exemplo, posso lançar outras aplicações, como é o caso, por exemplo, se eu lançar aqui o CMD, ele não abre outra janela porque o CMD já é onde ele está. Se eu chamar aqui o Explorer, por exemplo, abre aqui um explorador do Windows, e se eu chamar aqui, e esta aqui eu não sei se ele funciona, se eu chamar aqui o eExplore, ou eExplorer, não, que era a forma como nós chamávamos o Internet Explorer, pelos vistos já não dá. O CLS limpava o ecrã, e o Exit, que deveria sair daqui, se não sai com Exit também não sai com Quit. Agora sim, Exit saiu.
E pronto, e esta é a CLI do Windows. Existem por vezes, muito troubleshooting que é feito via CLI porque é mais rápido, sem ter aqui interfaces gráficas, porque eu aqui tenho comandos onde eu consigo usar argumentos nos comandos e consigo fazer coisas muito mais rápidas, ok? Máquinas virtuais. O que são? Portanto, máquinas virtuais é a possibilidade que eu tenho de criar, de uma forma muito simples, computadores dentro de um computador. Isto é, eu posso utilizar os recursos de um computador físico para criar múltiplos computadores usando os seus recursos. Um exemplo muito simples. Imaginem que vocês têm um computador, esse vosso computador tem, obviamente, o hardware. O hardware tem o sistema operativo que nós utilizamos, portanto, que nos dá suporte à utilização do hardware. E então, neste sistema operativo, nós instalamos uma aplicação chamada Hypervisor. E o que é o Hypervisor? O Hypervisor é uma aplicação que faz a gestão das máquinas virtuais. Então, dentro deste Hypervisor, eu posso criar uma máquina virtual onde coloco um sistema operativo, por exemplo, um Linux. Posso criar outra máquina virtual onde coloco um sistema operativo, por exemplo, o Windows 7. Posso criar outra máquina virtual onde coloco o sistema operativo, o Windows 8.1. E, portanto, eu através da mesma máquina física, ou dentro da mesma máquina física, usando o mesmo hardware, eu consigo criar 3 máquinas virtuais sem a necessidade de as ter fisicamente. O exemplo, vocês, na vossa empresa, ou na empresa onde estão a estagiar, precisavam de ter um servidor de ficheiros, um servidor de partilha, só para partilhar, para não estarem a comprar uma NAS, por exemplo, vocês têm pensam em ter um computador para fazer de servidor de partilha. Mas que computador é que vão escolher? O de um funcionário e que vai ficar com toda a partilha de toda a empresa? Se calhar não é uma boa ideia. Ok, então mas temos um computador no gabinete técnico que se calhar podíamos passá-lo para a sala do servidor e ficava lá e esse computador era um excelente servidor de partilha. É pá, porreiro. Tem um bom processador, tem boa memória RAM, tem um bom disco rígido e rápido, tem uma placa de rede também muito rápida. Olha, perfeito. É pá, só que está mal aproveitado, porque para um servidor de ficheiros é um grande, como se costuma dizer, é um maquinão para ter uma partilha de ficheiros. Epá, espera lá, mas nós também precisamos, nós usamos uma aplicação qualquer que a licença daquela aplicação tem que estar num servidor também, ou num computador a fazer de servidor, que a única coisa que faz é partilhar aquela licença. E essa licença não é aconselhável estar noutro servidor que faça qualquer outra coisa. Ok, então não vamos estar a gastar uma máquina só para ter a licença daquele software, por exemplo. Ok, já precisávamos de 2 máquinas. Aquele computador chegava perfeitamente, o que falámos há pouco do servidor para o servidor de fecheiros, chegava perfeitamente porque, assim como assim, os recursos que o servidor de fecheiros consome são pouquíssimos, os recursos que aquele servidor de partilha daquela licença de software também são pouquíssimos, portanto, aquele computador físico chegava e sobrava para isto tudo. O problema é que não vamos estar a misturar uma licença de um software num servidor de fecheiros, porque depois pode alguma coisa falhar ou pode haver aqui algum problema. Por outro lado, nós também precisávamos ter um servidor de impressão, ou seja, precisávamos ter um computador em que nós colocávamos uma aplicação que fazia a gestão da impressão, filas de impressão, imprimir para umas impressoras, para outras, mas também é um computador que não precisa de grandes recursos por aí fora. E aquele computador que estávamos a falar há pouco, que fazia de servidor de fecheiros e fazia de servidor de licença daquele software em específico, chegava também perfeitamente. Então o que é que nós temos aqui? Temos o que está aqui neste exemplo. Nós temos um computador que basicamente tem um conjunto de hardware que nós conseguimos utilizar em 3 máquinas virtuais. E a principal vantagem que isto tem é que nós não precisamos de investir em computadores novos, porque o hardware que nós temos disponível naquele computador chega e sobra para ser subdividido nestes 3 e ainda nos dá capacidade de trabalho. Então, vamos ver. Como é que nós podemos pensar aqui na virtualização? Então, vocês reparem, vocês têm um computador onde tem um superprocessador, um processador mesmo muito, muito bom. E têm, nesse mesmo computador, vocês têm uma quantidade absurda de memória RAM.
e têm um disco rígido com uma quantidade também enorme e ultra rápido, super rápido e com muita capacidade. Ahm, Resultado, este computador que vocês têm aqui, ele está subaproveitado. Porquê? Porque para aquilo que vocês utilizam, vocês não tinham necessidade de estar a criar um computador para fazer de servidor de ficheiros, não precisavam estar a comprar um computador para fazer de servidor de impressoras, não precisavam estar a comprar um computador para fazer de servidor de partilha de licença de software. Vocês podem perfeitamente criar três máquinas virtuais, onde, por exemplo, a máquina virtual 1, que é para o servidor de ficheiros, precisa de uma boa quantidade de disco rígido, precisa de pouca quantidade ou pouca capacidade de processamento, ou relativamente pouca capacidade de processamento, mas precisa de alguma memória RAM. O que precisa mais é disco rígido. Então vocês podem fazer isto. Por exemplo, este é um servidor de ficheiros, onde vocês vão alocar um bom bocado do vosso disco rígido para este servidor, vão alocar uma parte da vossa memória RAM para esta máquina virtual e vão alocar uma parte da capacidade de processamento do vosso processador. E reparem que todo o vosso computador continua a funcionar com o restante da memória RAM, com o restante do seu disco e com o restante do processador. Isto quando esta máquina virtual, vou pôr aqui VM, que é Virtual Machine, quando esta VM1 estiver em funcionamento. E agora reparem, vocês vão criar uma VM2, porque vocês vão usar então o tal ficheiro de partilha de licença. E vocês, o que é que vocês fazem? Vão tentar encontrar qual é que é o sistema operativo em que vocês conseguem colocar aquele ficheiro e fazer essa partilha. E vocês descobrem que, por exemplo, o Linux é excelente para isso, porque nem sequer precisam de ter um sistema operativo com GUI, portanto vocês podem arranjar uma versão do Linux Ubuntu, por exemplo, só em ambiente de linha de comando, e depois descobrem ali uma maneira de colocar lá a licença e partilhá-la diretamente, ativando ali o serviço, apenas o serviço que é necessário para partilhar aquela licença. E vocês conseguem ter uma máquina virtual que, deixem-me só apagar aqui o 2 a vermelho, e para usar aqui outra cor, para ser mais fácil, vou usar aqui, por exemplo, o azul. Então vocês precisavam para esta segunda máquina virtual, que vai ser a máquina virtual, vou pôr aqui de soft, que é de software, portanto que é a VM2, que vai ter um Linux, por exemplo, e esta máquina virtual precisa de uma quantidade muito pequena de processamento, precisa de pouquíssima memória RAM e precisa de pouquíssimo espaço em disco. Então vocês conseguem ter uma máquina virtual que está a fazer o serviço que vocês iam ocupar um computador inteiro apenas para partilhar aquela licença de software e nada mais. E depois vocês têm uma terceira máquina virtual, têm necessidade de uma terceira máquina virtual para fazer de servidor de impressão, que é a máquina virtual AVM número 3, em que vocês precisam já de uma quantidade de processamento já considerável, precisam de um bocado mais de memória RAM e precisam de um bocadinho mais de disco rígido. E agora vocês reparem nisto. Todo o vosso computador ainda tem, portanto, todo o vosso computador ainda tem muita capacidade de processamento, muita memória RAM para utilizar e ainda tem todo este espaço em disco que vocês poderão utilizá-lo. Portanto, vocês reparem, ganham aqui uma capacidade de poder gerir o mesmo computador físico com três máquinas virtuais no seu interior. Este é o objetivo das máquinas virtuais. Nós, no exercício, no capítulo anterior, usámos um hipervisor que era o VirtualBox da Oracle. Técnicas de manutenção preventiva em sistemas operativos. É importante, mesmo no sistema operativo, vocês terem um plano de manutenção preventiva. Porquê? Porque esse plano tem informações sobre a manutenção de todos os computadores e equipamentos de rede e a manutenção também dos sistemas operativos. O eliminar ficheiros temporários, o eliminar ficheiros de download que ficam lá perdidos no computador N tempo, fazer as atualizações, atualizar antivírus, verificar o centro de ação do sistema operativo para perceber se realmente há ali alguma coisa que esteja a ser pedido para ser utilizado, se o utilizador, que a gente não sabe se está a utilizar uma aplicação que usa a firewall ou que teve que ativar coisas na firewall ou desativar coisas na firewall, se ele tiver permissão para isso, percebermos o que é que está a acontecer. Portanto, é muito importante nós termos um plano de manutenção preventivo, principalmente que priorize PCs
que têm uma missão crítica no funcionamento. Servidores, servidores de partilha, servidores de licenças, tudo isso é muito importante que vocês priorizem num plano de manutenção. E depois, principalmente, vocês terem um conhecimento muito forte do sistema operativo e das suas sucessivas atualizações e os patches de segurança. Portanto, sempre que há uma quebra de segurança num sistema operativo, nomeadamente no Windows, a Microsoft faz questão de publicar normalmente os patches para a sua correção ou indicações de como é que se consegue minimizar os efeitos daquela quebra de segurança. Importantíssimo ter sempre o Windows atualizado. Portanto, as atualizações por vezes tornam-se aborrecidas porque requerem muitas horas, mas é muito importante que vamos fazendo as atualizações. Em ambiente empresarial e profissional, vocês devem guardar as atualizações para aqueles momentos em que sabem que ninguém vai estar a usar o computador, a uma sexta-feira à noite, de madrugada. É muito importante. Muito importante também haver uma rotina para que os funcionários deixem os PCs ligados no caso de vocês não terem uma rede baseada num servidor com o Wake Up On LAN ativado para que vocês consigam remotamente, o servidor possa ligar os computadores clientes e possa atualizá-los. Portanto, é muito importante que vocês tenham as atualizações sempre presentes e sempre bem feitas. Atualizações não só do sistema operativo como dos softwares de segurança, antivírus, anti-spywares, firewalls, todo esse tipo de softwares vocês devem de ter sempre atualizado. O firmware, portanto o BIOS ou o EFI também deve estar sempre atualizado, porque novos recursos podem aparecer e novas políticas de segurança e gestão de segurança também costumam vir com novas versões do BIOS ou do UEFI. Depois, o agendador de tarefas do Windows também é muito bom para fazer backups, para fazer atualizações, para fazer verificações. É muito importante que vocês utilizem também o agendador de tarefas do Windows. Podem lançá-lo através da aplicação gráfica ou através da linha de comando com o comando AT. Ok? Depois, pontos de restauro. Também é muito interessante que vocês conheçam esta questão dos pontos de restauro. Sempre que nós vamos executar uma qualquer ação no nosso computador que possa ser crítica para o seu funcionamento, nomeadamente para o funcionamento do sistema operativo, nós devemos sempre, sempre criar um ponto de restauro. Porquê? Porque o ponto de restauro basicamente é uma forma do nosso computador do nosso sistema operativo tirar uma fotografia ao que o computador é naquele momento, em termos de sistema operativo, programas instalados, configurações de registro e alguns e documentos, e se alguma coisa correr mal, nós conseguimos reverter essa coisa que correu mal, repondo um ponto de restauro, ok? Há muitos softwares que, quando são instalados, obrigam a que seja criado um ponto de restauro no sistema operativo. Depois, ter uma gestão de backup sempre muito, muito, muito eficiente. Criar estratégias de backup, porque as estratégias de backup são fundamentais para a recuperação dos dados. Muitas vezes quem não lida com computadores não consegue ter esta noção, mas o trabalho que se pode comparar, por exemplo, a uma empresa de construção civil de construir uma moradia, construir um prédio e que seja deitado abaixo porque, por um descuido, e que não acontece, não é? Porque, felizmente, as empresas de construção civil não fazem casas nem prédios de forma tão desleixada ao ponto de caírem com um espirro, por exemplo, mas também a profissão deles não está tão dependente de equipamentos tão sensíveis como está a do informático. Vocês imaginem que, ao ter um disco rígido de um computador de uma empresa que nunca fez um backup e por isso vos entregou aquele computador para que vocês fizessem um backup daquele disco e começassem e implementassem uma estratégia de backups, vocês no momento que têm aquele disco rígido na vossa mão, vocês têm aquele prédio que é a atividade daquela empresa na vossa mão, é a moradia daquela empresa que acabou de construir, está na vossa mão. E um espirro pode deitar o disco ao chão. E aquele disco cai ao chão e fica ilegível e vocês deitam abaixo, não um prédio, mas se calhar uma quantidade absurda de prédios que aquela empresa tinha construído e que estavam dentro daquele disco. Portanto, é muito importante ter sempre uma estratégia de backups bem definida no nosso plano de manutenção preventiva nós devemos sempre verificar se os backups estão a ser feitos, se eles estão lá, se estão na pasta que é correta. De vez em quando podemos experimentar pegar num backup desses e tentar repô-lo num outro sistema para perceber se os backups estão a ser bem feitos, se o objetivo do backup está a ser cumprido e, portanto, é muito importante porque os dados digitais, os dados de uma empresa em termos de ficheiros é a sua atividade, é o produto da sua atividade, ok?
O Windows 8 e o Windows 10 têm um conceito que é o conceito de histórico dos ficheiros, que é interessante para vermos que conseguimos guardar, fazer backups dos ficheiros que nós escolhermos. Eles são feitos numa unidade externa ao vosso computador, portanto, se vocês não têm nenhum disco externo ou nenhum cartão um cartão de memória ou uma pen, vocês abrem o histórico de ficheiros e ele não vos vai mostrar nada, vai-vos dizer que não dá para consultar histórico de ficheiros, não dá para fazer histórico de ficheiros porque ele é sempre feito para fora do vosso computador e isto faz sentido, porque se o disco rígido do meu computador morrer com o sistema operativo, pelo menos o meu histórico de ficheiros fica fora do meu computador. O Windows 7 e o Windows Vista, por exemplo, tinha uma opção que era o backup e restauro, em que tinha o restauro do sistema e o backup tudo na mesma opção e vocês podiam também, por ali, fazer um backup do vosso computador. Processo básico de solução de problemas para sistemas operativos. Vamos rever aquilo que já tínhamos visto na parte do hardware e esta política que a Cisco utiliza com estas etapas todas é muito importante que seja cumprida. Eu já vos falei bastante sobre isto quando foi a parte do hardware. Vamos falar aqui, mas aplicado ao sistema operativo. Então, identificação do problema, sempre o primeiro passo. Primeira etapa do processo de solução de problemas. Vamos identificar o que é que se passou, fazer perguntas abertas, fazer perguntas fechadas, mas principalmente focarmos no problema. O que é que aconteceu? Segunda, já sabemos qual é o problema que o computador tem. Vamos estabelecer uma teoria de causas prováveis, ou seja, o que é que pode ter levado a que isto tenha acontecido. E a seguir vamos testar esta teoria para perceber efetivamente o que é que aconteceu. Testamos a teoria e chegamos à conclusão, ok, o que se passou foi isto, nós desconfiámos que era isto e comprovámos que efetivamente era isto. O que é que fazemos a seguir? Implementamos uma solução ou seja, estabelecemos um plano de ação e implementamos a solução. Portanto, aqui é importante, acima de tudo, nós não avançarmos logo para a solução sem primeiro pensar o que é que vamos fazer, porque senão vamos estar na tentativa e erro. E atenção, quando nós mexemos com computadores de clientes, a tentativa e erro nem sempre é a melhor metodologia. Ok? Porque a tentativa e erro, se nós tivermos a certeza absoluta que o erro é simplesmente a tentativa não dar em nada, não há problema, vamos tentando até que conseguimos. Agora, se a tentativa é erro, o erro poderá fazer com que o computador deixe de funcionar ou nós possamos perder o acesso aos dados, então aí não podemos usar a metodologia de tentativa e erro. Nós temos que saber muito bem o que estamos a fazer para poder mexer e solucionar o problema. Porque senão é melhor, se calhar, investigar melhor, tentar encontrar outras soluções sem comprometer o sistema. Ok? Por fim, implementámos a solução, resultou, aparentemente, vamos verificar o funcionamento total e vamos, se for possível, vamos implementar medidas preventivas. Ou seja, ok, o que aconteceu aqui foi que o cliente deixou de navegar na rede porque pôs-se armado em engraçadinho e achou que a sua net de casa era mais rápida que a net no seu posto de trabalho e então viu na net como é que conseguia ver quais é que eram as definições de rede lá de casa e foi fazer um IP config em casa e descobriu que em casa tinha um IP 192.168.1.1, por exemplo, ou 1.2. E achou que, ok, então mas se eu tenho aquele IP em casa e aquilo é muito rápido, isto no meu PC do escritório basta pôr o mesmo IP. E depois o IP.1.2 no posto de trabalho é um IP que já está, que nem sequer está na gama de IPs da empresa ou já está a ser ocupado por outro computador. Resultado, o facto de nós permitirmos que aquele utilizador possa alterar o IP do seu computador fez com que isto tivesse acontecido. Como é que nós criamos aqui como é que nós implementamos medidas preventivas? Vamos impedir que os colaboradores possam alterar o IP do seu computador. E pronto. E é isso que fazemos. Implementamos as medidas. Por fim, documentamos as descobertas, as ações e os resultados. Para quê? Para mais tarde podermos repor ou repetir aquela solução de problemas noutro computador ou noutra empresa, se nós dermos suporte a várias empresas, podemos repetir aquele procedimento noutras circunstâncias e chegarmos a essa solução de forma mais rápida porque documentámos aquilo que nós próprios fizemos. Depois, alguns problemas e soluções comuns em sistemas operativos, nomeadamente no Windows. Alguns problemas são efetivamente mais comuns do que outros. Há coisas que acontecem com mais frequência, há coisas que seguem um padrão, há certos erros que acontecem sempre que fazemos uma atualização ou sempre que há uma quebra de luz. Portanto, há aqui alguns erros que seguem um padrão específico, por isso é muito importante nós consultarmos muito e lermos muito sobre alguns erros. Normalmente os erros num sistema operativo estão relacionados com o hardware, com as aplicações ou simplesmente com as configurações do próprio Windows.
Há erros que são catastróficos que simplesmente o Windows deixa de funcionar e há erros que são. Acontecem, são simplesmente erros que não são catastróficos, porque o Windows continua a funcionar, só que continua a funcionar de forma errada. Então, há alguns problemas que são extremamente comuns. O sistema operativo bloqueia, o teclado ou o rato não respondem, o sistema operativo não inicia, há um erro de boot manager, há um serviço que não conseguiu ser iniciado, há um dispositivo que não iniciou, o computador reinicia continuamente e não mostra ambiente de trabalho, o computador mostra um ecrã azul ou um ecrã preto. Tudo isto são erros muito comuns e que, se vocês procurarem na internet, vão encontrar um sem número de soluções para isto. O importante mesmo é vocês nunca implementarem uma solução que encontraram na internet sem primeiro ler tudo até ao fim. Porquê? Porque vocês têm que perceber todos os passos que vão dar para perceber se não vão comprometer depois o funcionamento posterior daquele sistema operativo. Ok? Então, este foi o capítulo 6. O capítulo 6, que foi sobre a gestão do sistema operativo Windows e a respectiva configuração. Falámos aqui um bocadinho sobre o painel de controle, o ambiente de trabalho, algumas aplicações que o Windows tem. É muito importante que vocês conheçam bem o sistema operativo e que trabalhem muito com ele para, quanto mais vocês trabalharem com ele, melhor vocês o vão conhecer e mais facilmente vocês vão, invariavelmente, tropeçar em problemas que o sistema operativo tem, porque o Windows tem problemas, efetivamente, ele não funciona a 100% em todas as suas vertentes, portanto é natural que algumas coisas vão acontecendo e quanto mais vocês utilizarem, mais vocês conseguem explorar, mais resolvem para vocês e mais conhecimento vocês ganham para resolver depois na vossa atividade profissional. Mesmo versões anteriores, utilizando máquinas virtuais, vocês conseguem fazer, utilizar e conhecer. Ok? Agora, próximo passo: estudar, exame do capítulo, 48 horas. Boa sorte e bom trabalho.